Você acompanhou o Davi Brito ganhar quase 3 milhões de reais no BBB 24. Saiu de motorista de aplicativo para milionário em uma noite. O Brasil inteiro aplaudiu. Menos de 2 anos depois, o patrimônio no nome dele era um Onix avaliado em 80 mil reais. Obra parada. Multa de 500 mil reais por negócio que não fechou. Processo na justiça pela ex que pode levar metade do que sobrou. Mas antes que você jogue a culpa só no Davi, preciso te contar uma coisa desconfortável. Cerca de 1/3 de todos os ganhadores de grandes prêmios de loteria no mundo vão à falência em menos de 5 anos. 1/3. Isso não é azar. Isso é um padrão que se repete independente do tamanho do prêmio, da inteligência de quem recebe e do esforço que custou chegar até ele. Esse padrão destrói herdeiros, destrói ganhadores de loteria, destrói jogadores de futebol que subiram da favela para o estádio, e vai destruir qualquer pessoa que receber dinheiro antes de estar preparada para tê-lo, incluindo você, se um dia esse dia chegar. Hoje, eu vou abrir o mecanismo por dentro. E mais importante, vou te dizer o que fazer para que, quando o dinheiro aparecer na sua vida, ele não some antes de você entender o que aconteceu. Se você quer entender por que o dinheiro some quando chega de repente e o que fazer para que isso nunca aconteça com você, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente constrói estrutura, não aparência. Meu nome é Carlos, o Caramelo. Esse mecanismo tem um nome: termômetro financeiro interno. Cada pessoa tem um nível de riqueza com o qual se sente confortável. Um nível para o qual foi programada ao longo da vida inteira pela casa em que cresceu, pelo que os pais falavam sobre dinheiro, pelas privações que enfrentou, pelos padrões que observou ao redor. Quando o dinheiro que você recebe está muito acima do seu termômetro, o cérebro entra em modo de correção automática, não conscientemente. Você não acorda pensando, hoje vou desperdiçar. O cérebro simplesmente começa a gastar, a distribuir, a tomar decisões que parecem certas no momento, até que o patrimônio volte para o nível que ele reconhece como normal. É como um termostato de ar-condicionado. Você coloca na temperatura que quer. Se o ambiente esquentar, ele liga sozinho para resfriar. Se esfriar demais, ele desliga. O termostato sempre puxa de volta para o ponto programado. O cérebro faz a mesma coisa com dinheiro. Só que, ao contrário. Quando o patrimônio vai além do nível programado, ele age para gastar até voltar ao confortável. O Davi cresceu vendendo água em ônibus. O termômetro interno dele foi calibrado na escassez. Quando chegaram 3 milhões, o cérebro dele não sabia o que fazer com aquilo porque nunca tinha precisado saber. E em menos de 2 anos, o termômetro fez o trabalho dele. Isso não é fraqueza de caráter. Isso é biologia. E ela não respeita ninguém. Quando o dinheiro aparece de repente sem que o termômetro esteja preparado, 3 predadores entram pela porta ao mesmo tempo. E nenhum deles parece predador. Eles parecem oportunidades. O primeiro predador é a família. Não estou falando de gente mal intencionada. Estou falando de gente que te ama e que também nunca foi programada para lidar com dinheiro em escala grande. O ganhador de loteria que veio da pobreza carrega lealdade real com quem ficou para trás, e essa lealdade é linda até o momento em que começa a financiar o estilo de vida de 10 pessoas com o patrimônio de uma. Você não vira rico, você vira o caixa automático da família, e caixa automático fica sem saldo. O segundo predador é a necessidade de provar que merece. Quem cresceu sem ter, carrega uma pressão invisível de mostrar que chegou. Isso se traduz em compras visíveis: carro novo, casa grande, roupa de marca, restaurante caro, antes de qualquer investimento que ninguém vê. O problema é que a performance pública de riqueza custa uma fortuna que a maioria não tem estrutura para repor. O dinheiro vai antes da base ser construída. O terceiro predador é o dinheiro novo, atraindo quem quer o dinheiro novo. Quando você herda, quando ganha na loteria, quando recebe uma indenização grande, aparecem negócios que não podem perder,
investimentos com retorno impossível e oportunidades que existem só agora. Quem não tem termômetro calibrado não consegue distinguir oportunidade real de armadilha bem embalada. O resultado é dinheiro indo para negócio sem fundamento, imóvel mal calculado e sociedade com alguém que você mal conhece, família que drena, necessidade de provar e golpe disfarçado de oportunidade. Esses três predadores juntos comem qualquer prêmio de loteria, de herança, de rescisão, de BBB. Sempre na mesma ordem. Sempre no mesmo ritmo. Agora vamos falar do caso que mais acontece silenciosamente no Brasil e que quase ninguém discute. O herdeiro, pai ou mãe, que trabalhou a vida inteira. Construiu patrimônio devagar, um imóvel aqui, uma reserva ali, um negócio que deu certo. Deixou para os filhos 2, 3, 4 milhões de reais. Os filhos nunca precisaram construir aquilo, nunca sentiram o peso de cada real acumulado. O termômetro interno deles foi calibrado num nível diferente do que os pais tinham. E quando a herança chega, o termômetro faz o trabalho dele. Não de uma vez, devagar. Em decisões que parecem razoáveis individualmente, a reforma da casa que custou o dobro do planejado, a empresa aberta sem experiência que fechou em 2 anos, o apartamento comprado no lugar errado que não valorizou, os empréstimos para amigos que nunca voltaram, o estilo de vida mantido com o principal, porque os rendimentos não davam para tudo que foi prometido para si mesmo. Cada decisão pareceu certa. O conjunto delas destruiu o que levou uma vida para construir. Pesquisas mostram que 70% do patrimônio familiar some até a segunda geração, 90% até a terceira. Esses números não são acidente. É o termômetro agindo em escala familiar, geração após geração. Herdar dinheiro, sem herdar a mentalidade de quem construiu, é a forma mais cara e mais silenciosa de perder patrimônio que existe. E ela acontece todos os dias, em todas as cidades do Brasil, em famílias que ninguém vai noticiar. Então, o que você faz quando o dinheiro aparecer? Porque vai aparecer. Rescisão inesperada, herança, indenização, venda de imóvel, prêmio. Em algum momento da sua vida, vai chegar um valor que está acima do seu termômetro atual. E o que você fizer nos primeiros 90 dias vai definir se esse dinheiro vira patrimônio ou vira memória. Primeira regra. O dinheiro fica parado por 90 dias. Tesouro Selic, sem mexer, sem contar para ninguém além do contador, sem decisão de investimento, sem compra nova, sem empréstimo para familiar. O cérebro precisa de tempo para calibrar o novo nível. 90 dias é o mínimo para você parar de agir por impulso e começar a agir por estrutura. Segunda regra. Nenhuma decisão financeira nova no primeiro ano que ultrapasse 10% do valor recebido. Você recebeu 3 milhões? Você pode movimentar 300 mil reais em decisões novas no primeiro ano. O resto fica rendendo enquanto você aprende a ter o que tem. Terceira regra. O contador vem antes de todo mundo. Antes do gerente do banco que vai te oferecer produto. Antes do primo com um negócio que não pode perder. Antes do corretor de imóveis. O contador te diz o que você deve em imposto, quais são os seus riscos jurídicos e como proteger o que você tem de forma legal. Ele não te vende nada. Quarta regra. Entenda o que você tem antes de decidir o que fazer com ele. 3 milhões de reais aplicados no Tesouro Selic a 14% ao ano geram em torno de 35 mil reais por mês sem tocar no principal. 35 mil reais todo mês, para sempre, sem trabalhar. Sabe quantas pessoas que recebem 3 milhões e somem com o dinheiro sabiam disso antes de começar a gastar? Quase nenhuma, porque ninguém explicou. E quem poderia explicar estava ocupado tentando vender alguma coisa. 3 milhões bem posicionados rendem em torno de 35 mil reais por mês. O Davi poderia estar vivendo de renda até hoje sem ter tocado no principal. A diferença entre esse caminho e o Onix de 80 mil reais não foi sorte. Foram 90 dias de pausa e um contador. O sistema que noticia o ganhador de loteria, que transmite o BBB, que publica a matéria sobre a herança milionária. Esse sistema lucra com a narrativa do dinheiro que aparece do nada.
Mas esse mesmo sistema não tem nenhum interesse em te ensinar o que fazer depois que o dinheiro aparece. Porque se você souber o que fazer, você para de ser cliente de produto financeiro ruim. Você para de cair em golpe bem embalado. Você para de financiar o estilo de vida de 10 pessoas com o seu patrimônio. Você para de ser o caixa automático da família. A pergunta que ninguém faz para o ganhador de loteria no dia seguinte ao prêmio é: você sabe o que fazer com isso agora? Riqueza não é o que você recebe, é o que você consegue manter. E manter exige estrutura que precisa ser construída antes do dinheiro chegar, não depois que ele foi embora. Se esse vídeo te preparou para um dia que você ainda não viveu, mas vai viver, deixa o like. Se você conhece alguém que está prestes a receber uma herança, uma rescisão grande ou qualquer valor fora do normal para a vida dele, manda esse vídeo agora. Pode ser o presente mais útil que você vai dar na vida dessa pessoa. Comenta aqui embaixo: feijão com arroz mais tesouro Selic. Para eu saber que você entendeu que ficar rico não é sobre o dia que o dinheiro chega. É sobre todos os dias depois disso. E se ainda não está inscrito, se inscreve. Aqui a gente não celebra quem ganhou. A gente prepara quem ainda vai ganhar. Enquanto o Brasil ficou olhando para o Davi ganhar, poucos perguntaram se ele sabia o que fazer com o que tinha ganho. Essa pergunta é a mais importante da sua vida financeira, e ela não aparece em nenhuma transmissão ao vivo.